Boa noite. Meu nome é Bento Silveira Neto. Sou neto de um homem que tem o mesmo nome que eu e o meu pai também se chama Bento. Meu avô sempre teve uma grande curiosidade por coisas estranhas, como histórias antigas e lendas. E na região onde eu moro, no estado do Rio Grande do Sul, há muitos lugares com essa atmosfera, como casarões antigos que as pessoas evitam entrar. Muitos dos mais velhos contam histórias que muitos dizem ser apenas lendas. Meu avô contava uma história de quando ele tinha 19 anos, que se passou em um casarão mal assombrado. Diziam que o próprio diabo vivia lá. Era um desses casarões antigos de madeira que causava arrepio só de olhar de longe. Segundo os moradores da região, lá vivia um monstro. Meu pai trabalhava com ovelhas e eu e o meu irmão passávamos o dia todo vigiando elas enquanto pastavam pelos morros. Nós tínhamos um cachorro chamado Turco que nos ajudava. Meu pai deu esse nome a ele, mas não sei explicar o motivo. Em certa ocasião, quando estávamos voltando para casa, meu irmão gritou e eu me assustei. Turco começou a latir e correr em direção ao casarão de madeira, como se quisesse afastar alguma coisa de nós. Meu irmão correu para casa e eu fiquei cuidando das ovelhas sozinho. Só quando passamos pelo cercado que pertencia ao casarão, Turco veio até mim e juntos fomos para casa. Quando cheguei em casa, meu pai me chamou e disse que meu irmão tinha visto algo e estava trêmulo na sala. Respondi que não sabia o que tinha acontecido, só tinha visto ele gritar e correr. Chegando na sala, vi meu irmão tremendo e minha mãe perguntando o que ele tinha visto. Anoiteceu e ele não disse nada. Só no dia seguinte, já mais tranquilo, ele relatou o que tinha visto. Ele disse: "Vi uma coisa pular da árvore para o casarão. Parecia um homem de chapéu e capa. Não sei como ele fez isso, porque a árvore fica a pelo menos 10 metros da casa." Meu pai escutou a conversa e depois de meu irmão ter ido tomar café com minha mãe, ele me chamou e fomos juntos ao casarão. No caminho, meu pai ordenou que o Turco voltasse, mas ele acabou vindo conosco. Quando chegamos no cercado, a casa estava exatamente como sempre esteve, desde que eu me lembro. Perguntei a meu pai se ele sabia quem tinha vivido ali e ele respondeu: "Uma senhora morou aqui com sua família muitos anos atrás." Ela era conhecida como a viúva, mas não se sabia o nome dela. Ela vivia ali com suas 2 filhas, mas depois ficou sozinha. Não me lembro direito como ela era, mas sei que as pessoas tinham medo dela, pois ela sempre usava roupas pretas com um véu cobrindo o rosto, e era vista frequentemente caminhando pelo caminho do cemitério, onde passava muito tempo. Às vezes, quando as pessoas passavam tarde da noite pela estrada, ela aparecia na frente segurando uma vela e toda vestida de preto. Quando ela morreu, dizem que foi visto um homem vestido de preto saindo da casa. Quando as pessoas notaram que ela não tinha sido vista por muitos dias, entraram na casa e encontraram ela deitada na cama sem vida. Dizem que desde então as pessoas às vezes veem uma mulher vestida de preto passando com uma vela e um homem vestido de preto e chapéu caminhando por ali. Dizem que o homem é um antigo marido da viúva que vem buscá-la todas as noites. Meu pai abriu o portão de cerca que estava trancado com uma corrente antiga e nós entramos no local. O casarão estava em ruínas e com certeza não havia sido abrido há muitos anos. Perguntei ao meu pai sobre as filhas da senhora, e ele disse que elas vieram, cuidaram do corpo da mãe e colocaram uma grande placa de vende-se na casa. Mas ninguém nunca apareceu para comprar, e isso já tem mais de 30 anos. A casa desde então está ali, esperando para cair. Observamos através das janelas e encontramos coisas ainda muito apodrecidas devido à umidade. Olhamos para a árvore onde meu irmão disse ter visto algo pulando, e a distância entre a casa e a árvore era bem grande. Qualquer coisa que ele tenha visto teria que ter asas para pular. Meu pai achava que poderia ser alguém tentando assustar ou um andarilho, mas devido às condições precárias da casa, era impossível para qualquer pessoa subir ao segundo andar, já que a madeira estava muito apodrecida.
Retornamos para casa, mas a partir desse dia, meu irmão jamais se aproximou novamente do casarão. E ele evitava passar por lá, dando uma volta enorme só para não ter que vê-la novamente. Quase um ano depois desse incidente, eu estava retornando de uma conversa com amigos que moravam em uma vila próxima e tive que passar pela frente da casa. Era noite e a lua estava cheia, mas não tinha medo e caminhei lentamente olhando para as janelas da casa. Foi então que eu vi uma sombra se mover e ouvi um grito fino que me arrepiou por completo. Na estrada vi um homem vestido com uma capa preta e usando um chapéu. Instintivamente eu percebi que não era algo bom. O homem começou a se aproximar de mim e eu corri para o mato, seguindo o mesmo caminho que meu irmão costumava tomar para chegar em casa. Eu só podia ouvir os passos me perseguindo, mas sempre que eu olhava para trás não havia nada lá. Quando percebi que não conseguiria chegar em casa, corri em direção a uma barragem que havia no meio da floresta e sem hesitar mergulhei na água. Foi então que de dentro da barragem vi a sombra sair da floresta. O homem que havia visto parecia ter crescido de tamanho e de longe eu podia ver ele caminhando perto da superfície da água. Mergulhei mais fundo e saí o mais longe possível, correndo em direção para minha casa. Cheguei lá batendo forte na porta, pedindo para ser deixado entrar e imediatamente comecei a contar sobre a coisa que estava me perseguindo. Contei todos os detalhes para os meus pais e meu pai logo afirmou que era a assombração que as pessoas da região falavam. E eu disse que era verdade, que tinha visto o homem que buscava a viúva e que a sombra que tinha visto na casa deve ser ela, que ela provavelmente não encontrou paz e ainda habita lá assombrando quem passa. Meu irmão nem ficou para ouvir toda a história, pois já sabia o que vinha atrás dele. Na mesma época, houve um relato de uma senhora chamada Dona Consuelo, que costumava acordar cedo para lavar roupa na barragem. Ela disse que saiu de casa quando já estava quase clareando, mas ainda estava um pouco escuro, e viu uma velha se aproximando do cercado. A senhora usava um véu preto no rosto e caminhava mancando, exatamente como a viúva costumava andar. Ela voltou para casa e, ao colocar a chave na fechadura da porta, avistou um homem alto e magro se aproximando. Rapidamente ela entrou em casa e viu o homem passando pela rua e se afastando. O irmão de Dona Consuelo também tinha visto algo estranho na casa e nas estradas próximas que assombrava quem passava por lá. Alguns meses depois, eles ficaram aliviados ao ver que a casa tinha desabado, restando apenas 2 paredes. Mas mesmo assim, algumas pessoas ainda relatam ver um homem muito magro correndo atrás de pessoas ou de uma mulher de luto andando e chorando. Graças a Deus, eu e meu irmão não vimos mais nada. Minha mãe acreditava que as almas dos mortos não voltam para contar histórias, mas o meu pai sempre acreditou em coisas ruins e dizia que em todos os lugares existem coisas ruins. No entanto, ele dizia que não havia necessidade de ter medo de tudo, pois algumas assombrações eram tão assustadoras que fariam qualquer um correr e duvidar do que viu. Eu sei bem o que eu vi naquela noite, uma viúva na janela e um homem de chapéu preto que ainda aparecem até hoje naquela estrada, mesmo não havendo mais o antigo casarão onde eles viveram um dia.